em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Espírito, desça agora, eu me aproximo em tua presença. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa leitura de hoje será Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Nos diz assim a Bíblia, que é a palavra do Senhor. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou.
e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Sempre que ouço ou leio esse texto, me lembro de um irmão comentando comigo certa vez e disse: pastor, esse é o texto do sermão guerreiro. Ele dizia: quando a pessoa não se prepara para pregar a palavra, não estuda, ele lança mão da passagem do cego de Jericó, porque já tem a pregação pronta que todo mundo já conhece. Ele, de certa forma, não está enganado, não. Como assim, pregador? É porque esse texto, ele realmente é um texto emblemático. E eu vou mostrar e quero trabalhar com você nessa noite para que você compreenda isso. Primeiro, porque o fato narrado, ele já possui em si algumas polêmicas. Quando Lucas, no capítulo 18, nos versos de 35 a 43, vai narrar o mesmo fato, no verso 35 ele diz assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Ou seja, Lucas diz que o encontro se deu ao chegar em Jericó. No verso 40, Lucas diz que Jesus mandou trazê-lo e ele chegou. O mesmo fato narrado em Mateus, já no capítulo 20, nos versos de 29 a 34, também nos apresenta algumas contradições do texto de Marcos. O texto diz: e saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que dois cegos, agora não são só mais um, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nesse caso, estava saindo, não dá nome a nenhum dos cegos, embora diga que tenha dois, mas não dá essa informação. Mateus diz no verso 32 do capítulo 20, que Jesus, parando, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? Por que Marcos se concentra em um dos cegos e ainda nomina esse cego? Isso já é por si só uma coisa intrigante. O verso 46 nos diz: e depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó. Marcos diz que o fato se dá quando Jesus está saindo de Jericó, e eu me identifico mais com esse texto, porque esse detalhe que Marcos vai narrar vai nos dar uma dimensão real da história. O texto diz que, saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, agora ele dá nome ao cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. Há uma polêmica de quem escreveu primeiro o evangelho, foi Mateus ou foi Marcos, mas as fontes apresentadas me levam a entender e a concluir que o primeiro evangelho é isso. E por que Marcos se ocupa, escrevendo aos Romanos, desses detalhes nesse evangelho? Por que ele se ocupa de identificar o cego? Porque nós sabemos que Bartimeu, segundo os historiadores, é o filho de Timeu. E Timeu era um general que se aposentara do exército de Israel, servira em Betel e prosperou no serviço militar e começou um pequeno comércio. E esse pequeno comércio dele lhe fez se tornar um grande comerciante, e ele vivia muito bem do seu comércio e da sua aposentadoria militar. Mas com a invasão e domínio da Palestina pelo exército romano, todos os bens e propriedades dos judeus foram confiscadas, entre elas as propriedades de Timeu. A aposentadoria dele foi cortada, e segundo os historiadores, Timeu começou a reunir um grupo de oposição a Roma, e para que ficasse de exemplo, Timeu foi preso, torturado e depois morto numa cruz para servir de exemplo, e seu filho, no caso Bartimeu, foi cegado pelo exército romano. Então, embora outros narrem como Marcos a insistência dos gritos do cego ou dos cegos,
Marcos e Mateus nos dizem que Jesus mandou chamar, que Jesus trouxe ele. Mas Marcos nos apresenta ainda um fato ainda que nenhum dos dois apresenta, nem Mateus nem Lucas. Marcos nos diz que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E esse é o ponto em que, para a grande maioria que vai expor o fato, é a êxtase do ocorrido. Aqui nós sabemos que muitos liberam uma criatividade. A grande maioria concentra nisso e até desenvolve uma teologia da capa e do salto de Bartimeu. Mas, volto a dizer, sendo o Evangelho de Marcos escrito aos romanos, eu entendo que ele quer apresentar algo muito mais contundente do que o salto de um cego ou o abandono de uma capa, por mais que ela lhe servisse. Ele quer apresentar Jesus, e essa é a tônica do Evangelho de Marcos. Marcos quer apresentar Jesus como o rei, o Messias prometido. Por isso que ele começa o livro dizendo que esse é o primeiro tratado do Evangelho de Jesus Cristo. Ele quer apresentar o rei prometido, que vem na forma de servo, mas não deixa de ser o rei. Essa é a tônica do Evangelho de Marcos. E quando é que esse fato se deu? Marcos capítulo 10, versículos de 32 a 34. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos, e estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: eis que subiremos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. O texto nos mostra claramente que Jesus apresenta a obra messiânica redentora, diz que está indo para Jerusalém, diz que vai ser morto, e diz para eles que, apesar dos horrores com que a morte dele vai ser consumada, ele vai ressuscitar ao 3º dia. Sabe qual foi a resposta dos apóstolos? Eu fui até o 34. Agora veja de 35 a 37. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus falando da sua redenção, Jesus falando da obra, e eles pedindo um privilégio. Marcos 10, 38 a 39, mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo? Será que podem beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Beber o cálice e ser batizado são referências ao sofrimento e à morte que aguardava Jesus, conforme Marcos 14, 36. E de fato, Tiago recebeu o que ele disse que tinha condições de receber, quando Herodes Agripa I, mandou matá-lo em Atos capítulo 12, versículo 1 e 2. E João, açoitado e exilado na ilha de Patmos também, conforme Apocalipse 1:9, recebeu o que disse que aguentava. Mas o verso 41 do capítulo 10 nos apresenta ainda algo mais intrigante. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Não é brigando porque eles estavam pedindo aquelas coisas, não. É muito mais brigando porque eles queriam ter pedido antes deles. Ou eles passaram na frente. Aquela mansidão, aquele jeito de João ficar agarrando em Jesus, era tudo segundo as intenções. Na realidade, eles estão brigando pela mesma coisa. Jesus então vai lhes ensinar que essa escolha de sentar do lado dele é uma decisão do Pai e não dele.
mas aí em seguida vai lhes ensinar qual é o valor do reino que ele está trazendo, do reino que está perto, porque ele já está ali, não é estar perto porque vai chegar, vai estar perto porque Jesus, o reino, já está do lado deles. Ele vai apresentar quais são as características desse reino. Ele vai dizer então, nos versos de 43 a 45, mas entre vocês não será assim, porque ele disse que os reis da época, os governantes da época, eles eram privilegiados por causa das suas posições. Agora Jesus diz, mas entre vocês não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus estava dizendo claramente para eles que ele, como rei, estava servindo, sem nenhum privilégio. E então nós chegamos em Marcos 10, 46 e 47. Os discípulos e a numerosa multidão, Bartimeu, um cego, um mendigo. Eu estou colocando só um pedaço que interessa para você. A cena é essa. Os discípulos, uma numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo. Agora olha o que acontece. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, o Jesus de Nazaré, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Um cego, um mendigo, que só ouviu que era Jesus, já começa a chamar pelo Messias. Ele sabia que era Jesus de Nazaré, o filho de Maria da casa de José. Mas ele não chama Jesus de Nazaré, nem Jesus filho de Maria, nem Jesus filho de José. Ele chama de Jesus filho de Davi. E aí Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? Desculpe, o verso 49 primeiro. Jesus parou e disse, chamem o cego. E Marcos reforça, chamaram então o cego, dizendo, coragem, levante. Por que Marcos insiste em falar que ele era cego duas vezes na versão revista e atualizada? Porque essa é a tônica que ele quer trazer. E aí sim, o verso 51, e Jesus falando disse-lhes, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha visto. Por que Jesus está fazendo essa pergunta? Porque foi essa pergunta que ele fez para Tiago e João quando eles fizeram aquela pergunta de se poderiam assentar do lado dele. Jesus falando lhes disse, que queres que te faça? Que querem que eu vos faça? Marcos 10, 36. O que é que nós começamos a aprender, querido? Eles estavam a caminho de Jerusalém. Nos versos que acabei de ler, de 32 a 34, eles estão indo para Jerusalém. Jesus fala de que forma vai morrer. Jesus fala o que vai acontecer. E dois dos que estão andando com ele pedem para serem vistos, para gozarem de um privilégio, de assentar em destaque no céu. Os 10 ficam indignados. Ele explica que o Messias, o Salvador, veio para servir e não para ser servido. Mas o que me chama a atenção é que o próprio Jesus está ensinando para os seus discípulos, vocês estão procurando privilégio. Vocês estão procurando ostentação, posição. Eu que tenho posição. Eu que assento à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu que sou filho de Deus, qual o privilégio que vocês me viram usufruindo aqui na terra? E Jesus está dizendo para ele, vocês estão acostumados a ver os governantes tirarem proveito da posição. Eu, no entanto, estou fazendo o que no meio de vocês? Eu estou como quem serve. Eu estou como empregado que trabalha para o patrão. E ele diz mais, ele diz, se alguém quiser ser grande, precisa fazer isso que eu estou fazendo. No verso 45 ele diz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Há um grande engano aqui também. O Filho do Homem não é o filho de José. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. O Filho do Homem é o cumprimento de uma promessa messiânica que está lá no livro de Daniel, no capítulo 7. O ancião de dias, ele é o Filho do Homem. Depois você lê com calma lá.
Jesus está dizendo aquele que estava prometido lá no Apocalipse de Daniel. Aquele que Daniel escreveu, que dominaria, que seu reino se estenderia. Eu sou o cumprimento da promessa que Daniel entregou para vocês e aos seus antepassados. Agora eu pergunto para vocês, qual o privilégio que eu estou usufruindo como o ancião de dias prometido? O filho do homem, como eu estou? Qual o privilégio que vocês me veem usufruir? E ele diz mais então, ele diz, eu que sou o prometido, eu que sou o cumprimento da promessa que vocês tanto desejavam, o que eu estou fazendo? Eu estou servindo, porque ele diz, eu que sou o rei, não vim para ser servido, mas vou servir. E vou servir a ponto de dar a minha vida para resgatar. O serviço é dedicação total em prol dos outros. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. O que o cego tinha ouvido? O texto é claro. E ouvindo que era Jesus de Nazaré. Foi tudo que o cego ouviu. Era Jesus de Nazaré que estava caminhando perto dele. Tudo que ele ouviu é que era Jesus de Nazaré. E ouvindo que era Jesus, o filho de José, o filho de Maria, aqui é Jesus de Nazaré, ele já começou a clamar pelo Jesus da promessa, o filho de Davi. Os seus discípulos são confrontados de maneira dura. Porque o que Jesus está dizendo para os seus discípulos, os que viram ele expulsando demônios, nós estamos no capítulo 10. Venha do capítulo 1 de Marcos até agora para você ver. Eles viram Jesus expulsando demônio, eles viram Jesus curando enfermos, eles viram Jesus restaurando leprosos, cegos, aleijados. Eles viram Jesus pregando em público, eles não entenderam a pregação, lembra lá do episódio da semente, do divórcio? Jesus vem e explica para eles de novo em particular. Eles viram Jesus andando sobre as águas, eles viram Jesus acalmando o mar, eles viram Jesus calando o vento, eles viram Jesus fazendo algo tremendo lá em Gadara, eles viram Jesus ressuscitando a filha de Jairo, eles viram Jesus por 2 vezes multiplicando pães e peixes. Eles viram e ouviram muito mais de Jesus. O cego ouviu que era Jesus caminhando perto dele. E só perguntou quem é. Jesus de Nazaré, o filho de José e de Maria. E ele disse, é o Messias, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Ele queria ver. E agora ele está vendo. Era para ele sair correndo. Mas olha que impressionante. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse texto e esse detalhe que Marcos nos registra nos mostra que a fé de Bartimeu não era uma fé interesseira, como apresentou Tiago e João. Não era uma fé superficial, alimentada e baseada em ambições pessoais. Era uma fé genuína no Messias. E ele sabia que o chamado do Messias era esse. O comentarista Daniel, falando sobre milagres, ele diz, o milagre não é um fim em si mesmo. Ele diz, o propósito do milagre é para que através dele Deus seja glorificado. Imagina Bartimeu andando com a multidão que acompanhava Jesus, conhecido na cidade. E alguém pergunta, Bartimeu está enxergando? Ele diria, foi ele, o filho de Davi que me curou. É diferente. Querido, Marcos está apresentando nesse evangelho um contrassenso e ao mesmo tempo um desafio terrível. Porque ele está nos mostrando um cego físico, mas que tinha a visão espiritual da verdade e da promessa bíblica. Os discípulos viram reinos babilônicos, medo-persas, grego e agora estavam vendo romanos.
E naquela linhagem os súditos eram oprimidos covardemente por essas autoridades e que se abasteciam, e os seus luxos eram oriundos da covardia que essas pessoas eram subjugadas. Agora o rei está apresentando um reino diferente, onde o próprio rei não é servido. O rei se faz servo e serve dando sua vida. E Jesus agora está convidando eles para fazer parte desse reino. É esse reino que Jesus está dizendo, o reino de Deus está próximo. Não é que vai chegar, não é que está se aproximando, é que está aqui. Ó. O reino de Deus é isso aqui. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos e os está chamando para uma disposição de entregar-se como Ele entregou sua vida pela causa da salvação. Sabe o que é interessante? Nenhum dos apóstolos alcançou grandeza, fama, glória, segundo as perspectivas terrenas. Nenhum dos apóstolos alimentou ambições, grandeza ou ocupou cargos. Mas tiveram uma oportunidade quando Jesus disse: o que vocês querem que eu vos faça? E Jesus então está ensinando para aquele grupo: abrir mão dos seus planos pessoais, abrir mão de seus desejos ambiciosos e apresentar sua vida ao serviço do Senhor. Foi exatamente isso que o Rei Todo-Poderoso fez. Em resumo, ele ensinou que o seu reino é um reino de servir e de serviço, e não para ser visto. Não é um reino para você alcançar a posição e se tornar famoso. É um reino onde você diminui e ele cresce. É um reino onde cada vez que você diminui, ele engrandece. E aí eu termino nessa noite fazendo duas perguntas para você. Com que propósito e com que visão você se dispôs a seguir a Cristo? Para conseguir um emprego? Para conseguir um casamento? Para conseguir alguma coisa? Ou para servir? Segunda pergunta é: você é chamado pelo Evangelho de Marcos a tomar uma decisão. E a decisão é: aceitamos a realidade desse reino e vale a pena entrar nisso? Ou vamos contornar, margear, sondar e querer infiltrar nesse reino com outras intenções? Talvez, querido, a grande maioria dos problemas no casamento é porque a esposa casou com um marido que não é servo. O marido casou com a esposa que não é servo. A sua amizade não dá certo porque você não é servo. Os seus relacionamentos estão conturbados porque você nunca quis ser servo. Você sempre quis ser o destaque, o melhor, o servido. E aqui nós temos um exemplo onde o rei, o dono do reino, não veio para ser servido. Comece a ser servo. Abra mão das regalias. Abra mão das benécias. Deixe de buscar essas coisas e comece a ser servo. Porque o chamado e o que Bartimeu, mesmo sendo cego, tinha visão, é que Jesus era o Messias. E o Messias vinha salvar o pecador e chamá-lo para o seu reino. A primeira coisa que Bartimeu pediu a Jesus não foi cura-me. A primeira coisa que Bartimeu pediu a Jesus foi: tem misericórdia de mim. Ou seja, eu sou um homem pecador, tem compaixão de mim. Jesus não só perdoou Bartimeu, como Jesus curou Bartimeu. Bartimeu não só foi perdoado, Bartimeu não só foi curado, como passou a seguir a Jesus. Em outras palavras, servir a Jesus. E eu pergunto nessa noite: você quer ser um servo? Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, esse homem, essa mulher que está orando comigo agora, está entregando sua vida ao Senhor, está aceitando o desafio da tua palavra, do rei que se tornou servo. Ele está aceitando o desafio de ser servo.
um marido servo, uma esposa serva, um filho, um empregado, um patrão, um homem, uma mulher, um servo do Senhor. E para tanto, Deus, nós te pedimos que o Rei, o que deu a vida na cruz do Calvário, receba-o no seu reino nessa hora. Escreva o seu nome no livro da vida. Conta-o entre os salvos. Perdoe os seus pecados. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém? Que Deus te abençoe. Seja um servo, seja uma serva. Busque servir, nunca ser visto. Estende a sua mão, recebe a bênção nessa hora. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja de Jesus, que agora se reúne dessa forma, e com a Igreja do Senhor Jesus, que se encontra espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Uma noite abençoada, uma semana de paz e de vitórias, em nome de Jesus.